Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida. E eu e meu amigo Eduardo Iver comentamos aspectos da obra de Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos para hoje é o trabalho de autotransformação. O que me levou a propor esse tema? A gente, estudando a obra do Krishnamurti, a gente sabe que ele critica o chamado vir a ser, que é aquela coisa, eu sou isso, vou tornar-me aquilo, né? Ao mesmo tempo, isso através do tempo. Ao mesmo tempo, a gente ouve falar em meios espiritualistas da autotransformação. E até mesmo o texto da missão da Sociedade Teosófica, que foi decidido pelo Conselho Internacional da Sociedade, ele diz que a missão da Sociedade Teosófica é servir a humanidade através do cultivo de uma sempre mais aprofundada compreensão e realização da sabedoria atemporal, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Então, a gente vê até no texto da missão da Sociedade Teosófica a referência à autotransformação, no caso, autotransformação espiritual. E tem um livro publicado pela editora Teosófica, do Vincent Hao Xin, que foi presidente da Sociedade Teosófica nas Filipinas e integra o Conselho Internacional ainda da Sociedade. Ele que fundou várias escolas nas Filipinas e também lá na Índia, né, a Adyar Theosophical Academy, né? Ele é uma pessoa totalmente envolvida com a educação. Ele vem aqui ao Brasil agora, no mês de julho. Ele vai estar aqui, salvo engano, de 22 a 27 de julho, no Instituto Teosófico Paraíso na Terra, dando conferências. E ele tem um livro cujo título é O Processo de Autotransformação. Então, a gente ouve falar em autotransformação e essa coisa do vir a ser, vou tornar-me isso, vou tornar-me aquilo, através do tempo, é sempre algo profundamente questionável, né? Eu preferi colocar como sugestão de tema o trabalho de autotransformação. Porque, pelo que eu tenho estudado, observado, lido e observado em mim mesmo, quando a gente quer ser alguma coisa que a gente não é, a gente vive de uma forma artificial, de uma forma, às vezes, falsa até para nós mesmos. Quando a gente quer ter uma bondade que a gente não tem, quando a gente quer ter uma virtude que a gente não tem, né? Então, o que seria essa autotransformação? De acordo com o texto da missão da Sociedade Teosófica, seria uma autotransformação espiritual, que é diferente de uma transformação comum. Por exemplo, eu sou gordo, quero ficar magro, né? Ou eu sou, sei lá, você pode ter mudanças, transformações físicas, né? Eu quero ficar musculoso, vou para uma academia, tomo um monte de bomba, vou virar um monstro arrudo de músculos. Não é esse tipo de transformação que é objeto do nosso questionamento, né? Mas, fundamentalmente, uma transformação interior ou transformação espiritual. E eu acho que toda pessoa que quer, de alguma maneira, fazer o bem, viver em paz, ela, de alguma maneira, se interessa por essa autotransformação, até porque as causas de todos os desencontros, conflitos, problemas estão na gente. À medida que nós nos conhecemos e nos compreendemos, provavelmente a gente dá chance para que ocorra essa autotransformação. Então, eu coloquei como uma
uma possibilidade de um trabalho. Para eu não me estender muito agora, eu vou querer ouvir o meu amigo Eduardo sobre como ele vê essa questão desse possível trabalho de autotransformação, o que seria transformar o que em que, né? E como ele vê isso diante das colocações do Krishnamurti, que o processo de vir a ser é um processo ilusório, né? Essa coisa de jogar com o tempo para ser alguma coisa que não se é. E aí, Eduardo, como é que você vê isso aí? Faz as suas considerações iniciais para a gente poder aprofundar nesse tema. Pois é, Marcos, a nossa sociedade como um todo, ela sempre se baseou em todos os seus processos educacionais, né, naquela visão de mundo separatista, em que nós somos seres limitados, para alguns até já nascemos com pecado, para algumas religiões, né? Especialmente algumas linhas da religião cristã, e nós temos então que nos prepararmos, fazermos sacrifícios e trabalharmos para conseguirmos ser alguma coisa e um dia talvez chegar a ir para o céu. Então é como se houvesse assim um plano de voo que você começa com uma um ser humano praticamente vazio, incompleto e muito limitado, e através do tempo a gente vai acrescentando uma série de conteúdos através da educação, de forma que nós, o ser humano possa superar, ah, se purificar, superar suas limitações e ser um ser superior, eventualmente chegar até uma realização espiritual. Mas sempre nós observamos que isso é colocado como uma trajetória no tempo, em que o processo vir a ser é contínuo. Nós somos incompletos, nós somos imperfeitos, e nós temos que conquistar, através de uma série de sacrifícios, através de uma série de trabalhos também, essa possível santidade, essa condição de maior contato com a natureza divina. No entanto, o Krishnamurti ele vem questionar toda essa visão de mundo baseada no tempo, baseada num processo que é realizado de acordo com um plano. Nós planejamos que um dia queremos ser alguma coisa. Esse planejamento inclui não só a vida profissional, que desde crianças, na escola, os professores já dizem, não, você tem que ser um bom profissional, você tem que se preparar, depois, quando eles crescem um pouco mais, você tem que passar no vestibular, tem que conseguir um bom emprego, aquele conceito de empregabilidade, né, é muito forte. E, e depois, do ponto de vista religioso, existe também toda aquela pregação para que o ser humano siga um determinado caminho, faça isso, não faça aquilo, siga os mandamentos, siga as orientações dos livros sagrados e assim por diante, para você conseguir chegar à salvação, chegar a uma realização espiritual. Mas já o Krishnamurti não, ele disse, olha, a mudança é agora, existe uma grande ilusão, não só a ilusão da separatividade, mas a ilusão de que, através de um planejamento mental, nós possamos chegar a algum lugar. Então, isso é muito difícil, às vezes, para as pessoas compreenderem que a transformação tem que ocorrer no aqui e no agora, e não ficar imaginando que um dia nós vamos ser seres melhores, porque se a transformação, segundo Krishnamurti, não acontecer agora, ela não vai acontecer, porque a vida é o presente, é o eterno presente, né? E o vir a ser é apenas uma ideia, né?
é uma imagem mental que nos foi vendida de qual é o profissional ideal, como deve ser um adepto de uma determinada linha religiosa, como é que ele deve agir, o que ele deve fazer até chegar a uma condição superior. Então, a mensagem do Krishnamurti é muito clara. Nós temos que observar e aprender, ter a abertura para aprender com tudo que a vida está nos trazendo, está nos mostrando a cada instante. E a partir daí, essa transformação ela vem num clique, ela vem no momento que nós percebemos a verdade, nós superamos esse véu de ilusão que nos impede de ver a realidade, que é a unidade, que é a beleza de todos fazermos parte dessa grande vida universal. E aí, Marcos? Pois é, você tocou no ponto sensível. Você falou aí agora que quando há a percepção da verdade, ocorre essa transformação, né? Eu acho que agora a gente está chegando no ponto, porque repare bem, essa coisa de eu sou uma coisa e quero ser outra, a gente pode criar muitas ilusões, né? Por exemplo, eu sou avarento e quero ser generoso. Então eu vou me forçar, vou gerar um conflito interno. Aí se nesse conflito interno prevalecer um lado, o outro lado pode enganosamente vir por meios inconscientes, né? É, então essa coisa do eu quero me tornar uma coisa que eu não sou, quero ficar bonzinho, quero ser isso, quero ser aquilo, é algo realmente ilusório. Mas, ao mesmo tempo, como poderia haver uma transformação interior? Então, essa transformação, ela ocorre a partir da verdade do que é. Porque quando nós somos muito humildes e sinceros conosco mesmos, para ver as nossas desvirtudes quando elas aparecem, não é questão de julgar, condenar, classificar, nada disso. Mas no momento que elas aparecem e a gente tem a capacidade de olhar para elas sem nenhuma autoimagem, sem nenhuma ideia do que deveria ser, a verdade daquilo que a gente vê, ela transforma aquela coisa observada, né? Então, essa questão das virtudes, né, até tem um movimento muito forte feito pela União Planetária, que é a instituição que veicula esses nossos programas na TV Supre, né, junto com as universidades, que é a pedagogia das virtudes. Como que nós vamos desenvolver as virtudes? Então, eu sou egoísta, quero me tornar altruísta. Como que isso pode acontecer? Eu sou ciumento e não quero ser ciumento. Eu sou invejoso e não quero ser invejoso. Ou eu quero ser uma pessoa melhor. Querer ser uma pessoa melhor, eu acho que faz parte de todas as pessoas que querem fazer o bem, querem viver em harmonia, né? Querer ser uma pessoa melhor. Mas se eu, de alguma maneira, ficar preocupado em desenvolver virtudes dessa maneira, através de um processo de vir a ser, primeiro eu vou me iludir, porque a desvirtude vai ficar inconsciente, né? Depois eu vou me achar alguma coisa, eu vou me achar melhor do que os outros. Olha, eu sou bom, olha, eu sou generoso, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, a pessoa que se acha alguma coisa, ela não é, né? Então, já dizia a senhora Rada Bournier, ex-presidente internacional da Sociedade Teosófica, ela falou: as nossas virtudes não são nossas, elas são universais. Então, essa
essa sabedoria maior da natureza, que vem da unidade da vida, da unidade de todas as coisas, que pode se expressar através de nós sob a forma de virtudes. Mas elas não são nossas, elas são essa natureza espiritual, que está em tudo, né? Se manifestando através de nós, não somos nós. Mas se nós acharmos que as virtudes são nossas, a partir daí vem a soberba. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou sábio, eu sou tal, eu sou qual, né? Que é um tremendo engano. Ao passo que, se a gente é capaz de ver as desvirtudes, quando elas surgem, volto a dizer, não é questão de rotular nada, quando elas surgem de uma maneira muito isenta, muito até compreensiva, que não é nem condenatória, mas também não é indulgente, né? É aquele olhar verdadeiro. Por exemplo, o ciúme, quando ele vem, se existe um olhar bem verdadeiro, verdadeiro, na hora que ele surge, você vai ao âmago daquilo e você vê todas as operações que a mente fez para gerar aquela emoção, aquela imaginação de comparação, aquela imaginação de situações que a gente nem sabe como é que são. A gente, em vez de ficar com o fato, fica com a imaginação. Aí dá margem àquela energia que a gente sabe e dá o nome de ciúme, né? A gente fica muito, um olhar muito verdadeiro para aquilo, ela se transforma. E ela se transforma sozinha. Então, o trabalho da autotransformação não é você transformar uma coisa em outra. É você desmanchar dentro de si, a partir de um olhar muito verdadeiro e muito isento, nódulos que impedem a expressão das virtudes nas nossas vidas. Não é? Quer dizer, energias mal percebidas, mal compreendidas, energias confusas, energias desse, a gente chama na literatura de kama-manas, né, que é essa mistura de emoção e pensamento, né, que gera preconceitos, gera comparações, gera essa ideia de melhor e de pior, e para coisas práticas elas existem, mas para pessoas, para relacionamentos, é tudo furado, né? Todo mundo que se acha melhor ou pior do que alguém está furado, porque essa comparação entre seres vivos, entre coisas vivas, entre expressões múltiplas da vida universal, é uma coisa fútil e enganosa, né? Então, assim, eu vejo que sem se preocupar em transformar uma coisa em outra, por exemplo, o apego em desapego, ou o medo em coragem, ou o ciúme em respeito à liberdade, ou a inveja em ausência de qualquer comparação. Tudo isso são coisas que elas vêm naturalmente quando a gente vê a verdade do que está vindo à tona na nossa subjetividade, que vai interferir no nosso comportamento, a gente vê aquilo com verdade e fica com a verdade, com aquilo que é, sem dizer que não pode, que não deve, que deveria, que tinha que ser assim ou não, simplesmente fica com o que é. Quando você é muito verdadeiro, com toda a humildade, sem se julgar nem pior nem melhor do que ninguém, né? Aquele fator aí nós estamos chamando aqui de desvirtude, que é um bloqueio à virtude, ele então se dissipa e a virtude surge naturalmente sem ser nossa, né? Ela é uma expressão da vida divina através de nós. Então, Edu, eu acho que não é um trabalho. Aliás, eu acho que não é um processo. Eu acho que é um trabalho, né? Que você, se você se acostuma a olhar com verdade a tudo que vem à tona em você, né? Esse trabalho de olhar isento, ele produz essa autotransformação, ele produz esse florescimento do que há de melhor dentro de nós, sem que seja uma coisa planejada, sem que seja, eu vou mudar isso
por aquilo. Não, a coisa muda sozinha. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, que é o Eduardo Iver e o Marcos Rezende. Trocamos ideias e vivências sobre os ensinamentos de do Krishnamurti. E o tema escolhido para hoje foi o trabalho de autotransformação. Interessante que os estudos que nós fazemos na Sociedade Teosófica nos dão assim, uma pista também para como ocorre essa, essa transformação profunda. E uma coisa que Blavatsky e outros grandes teosofistas trouxeram é que o ser humano já é divino, ou seja, ele potencialmente já tem todas as qualidades, todas as virtudes, por ser um ser divino. Ele é um ser onde o amor pode fluir de uma forma extremamente poderosa. Então, sendo um ser já completo, um ser espiritual em sua essência, a ignorância, as falhas, o pecado, enfim, todas as nossas fraquezas, incompletudes, são derivadas do obscurecimento da verdadeira natureza do ser humano. Por isso que o Taimini, por exemplo, nos livros dele, né, ele coloca que nós não vamos descobrir algo novo que era desconhecido para nós. Nós vamos redescobrir quem nós somos. Isso está muito claro, inclusive naquele livro Ciência do Yoga, né? Quer dizer, nós já somos esse ser espiritual, nós já somos amor. Só que nós esquecemos, quer dizer, em função desse envolvimento que nós temos com o mundo da matéria, que é algo que acontece a cada nascimento, como nós tivéssemos caído do céu e desenvolvido com o mundo de ilusões, o mundo do vir a ser, o mundo de samsara, como dizem os indianos, né? É um mundo em que você fica preso numa roda de repetições até que haja um despertar. Então, isso eu acho muito bonito, né, Marcos? Que nós não vamos conquistar alguma coisa que nós não tínhamos. Pelo contrário, nós vamos redescobrir, resgatar quem nós somos. Ou seja, nós vamos eliminar aquelas nuvens, aquela carapaça que foi criada em torno da nossa consciência, que nos impede de ser nós mesmos. E isso, para mim, assim, é algo que, nos estudos teosóficos, foi extremamente importante para que eu percebesse o mundo como ele é. Observar e perceber, tudo é divino, eu sou divino, todo o universo é divino. E a fraternidade não é um ideal a ser conquistado. Ela existe, né? Ela é um fato da natureza. Só que nós temos que viver essa fraternidade, nós temos que despertar para a fraternidade, despertar para o amor, que já está no nosso coração, mas está esquecido, obscurecido. E através de um processo de meditação, de reflexão, de introjeção, né? De voltar-se para dentro, você pode perceber a verdade desse fato. Eu acho que só esse ensinamento teosófico tem uma importância tão grande que é uma das coisas mais transformadoras que nós trazemos aqui dos nossos estudos, essa percepção de que nós somos já divinos e que nós temos que resgatar essa divindade e exercer as funções divinas aqui na Terra, ou seja, viver a vida divina enquanto nós estamos encarnados. Então não é que nós vamos nos transformar através do processo do vir a ser. É como nós estivéssemos sonhando no mundo irreal
e de repente nos acordamos e percebemos quem nós somos. Esse é o processo da iluminação, o processo do resgate de quem nós somos, né? Por isso que o Ramana Maharshi, nesse grande yogi, grande santo indiano, ele, ele sempre sugeria que as pessoas perguntassem: quem sou eu? Perguntando para si mesmo, não para os outros. Quem sou eu? Né? E essa pergunta é tão poderosa que ela vai aos poucos nos mostrando, como diz o Krishnamurti, quem nós não somos. À medida que você vai eliminando todas essas falsas identificações que são enganosas, que fazem parte do mundo de Maia, de repente você começa a se aproximar da sua verdadeira natureza, que é a natureza de amor, de bondade, espiritualidade. Isso é uma coisa fantástica, né? Nós sabemos que a divindade já está dentro de nós. Não é algo a ser planejado, conquistado, é algo para ser vivenciado. É verdade, Edu, é verdade. Mas veja só, eu sou divino. E daí? Então, se eu não olhar para a minha vida como um todo, olhar onde tem pontos onde essa energia divina criadora não flui com beleza, com leveza, com harmonia, com amor, como fazer para que essa expressão de vida seja realmente divina, não é? Porque, como diz a Helena Blavatsky, o ser humano, ele é o mais elevado espírito e a mais densa matéria, ambos ligados pela mente. E a mente, ela é muito mais condicionada às coisas da matéria do que as do espírito, né? Então, não adianta apenas eu dizer que sou divino. Eu preciso ver se essa vida está sendo realmente uma expressão da nobreza, da beleza, da força, da sabedoria, do amor que caracteriza essa divindade, né? E quando essa expressão não acontece plenamente, quando há pontos em que ela simplesmente não exterioriza essa potencialidade criadora a qual você se referiu, né? Isso precisa ser transformado. E como ser transformado? Através da verdade, através do que é. Muitas pessoas têm dificuldade de olhar para as sombras que existem dentro de nós mesmos. Essas sombras sempre têm a ver com o nosso próprio ego, né? E por alguma razão, tudo aquilo que não é visto é jogado para o inconsciente. E nós temos muitos fatores inconscientes governando as nossas vidas, muito mais do que nós imaginamos. Então, trazer para a luz da consciência é olhar com verdade, é olhar com isenção, é olhar com carinho para tudo aquilo na nossa vida que não representa a pura e elevada expressão dessa divindade que está em tudo e que está em todos, né? Então, essa coisa de que o ser humano é a mais alta, o mais alto espírito e a mais densa matéria, tudo isso ligado pela mente, mostra que é importante abrir na mente um canal para que essa inteligência, esse amor, essa sabedoria próprios da natureza espiritual se manifeste na vida material, na vida externa, nas nossas atitudes, né? E a maneira de abrir esse canal, penso eu, é através da verdade, a verdade do que é, a verdade do que quer que aconteça na nossa vida e que a gente expressa muitas vezes esses lados mais elevados, outros nem tanto, né? A verdade do que permite essa transformação. Aí tem aquela
frase famosa de Jesus Cristo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E o Krishnamurti, na mesma linha, ele fala que nós temos muitos condicionamentos e nós não percebemos os nossos condicionamentos. Na medida em que eles são percebidos, tem que a gente cria a ideia do que deveria ser, cria um espaço de conflito em que a gente percebe o condicionamento no instante presente, com toda a verdade, esse mesmo condicionamento se dissipa e aí a virtude correspondente passa a se expressar na nossa vida, né? Então, assim, eu tento olhar tudo isso pelo lado mais prático do que pelo lado idealizado. Eu acho que é fácil nós dizermos que somos divinos, mas alguns mais, outros menos. Lógico que existem pessoas que expressam mais fortemente essa divindade, são canais mais puros, mais intensos dessa energia criadora da natureza, do universo, né? Eu, como me coloco entre aqueles que tenho consciência das minhas limitações, procuro ter sempre consciência. Quanto mais eu olho para elas, mais livre me sinto, né? Eu acho que aí é o trabalho da autotransformação, que não é teórico, que não é idealístico, ele é algo para cada dia, para cada situação, para cada momento, para cada desafio. Todos nós aqui a acolá somos tomados por energias emocionais muito fortes, né? Ou todos nós, às vezes, nos fechamos numa ideia, né? Nos bloqueamos numa ideia. São fatores que muitas vezes impedem a mais pura expressão dessa natureza espiritual que somos nós em realidade, né? Então é preciso conhecer esses meandros, essas facetas da nossa personalidade ou do nosso pequeno eu, para que elas possam ser transformadas espontaneamente. Esse é o grande diferencial entre o vir a ser, sou isso, vou ser aquilo, dessa autotransformação espiritual que está na missão da Sociedade Teosófica, porque ela não é programada, ela não é produto de uma projeção mental ou de um calculismo, ela é um dissolver estruturas emocionais e mentais que muitas vezes bloqueiam a expressão do ser interno, do ser divino, do ser eterno. O ser humano, ele é ao mesmo tempo espiritual e material, né? Essa é a maneira como Blavatsky descreveu, né, que nós somos, ao mesmo tempo, por ser seres humanos, um complexo espiritual, temos a nossa, como ela chamava, o quaternário inferior, que é a nossa personalidade, a nossa natureza material, e temos a manas, a mente, que faz a ponte entre espírito e matéria, né? E é muito interessante que o despertar espiritual tem a ver com uma. É como se trouxesse a luz espiritual para redimir a matéria, para purificar a matéria e fazer com que a nossa natureza material responda e se integre perfeitamente à natureza espiritual. Ou seja, enquanto humanos, que tem a ver com a nossa consciência, a nossa mente, não consegue se abrir para o lado espiritual, e a atração que a matéria exerce sobre humanos é muito forte e existem os descaminhos, né? As falhas, os chamados pecados, né? Na tradição cristã, ou seja, seriam aquela incapacidade do ser humano de se perceber na sua real dimensão espiritual, porque ele está tão envolvido com a matéria que ele não consegue se elevar. Mas quando a mente se abre para o espírito e é iluminada pelo espírito, há a possibilidade dela ser um mensageiro do divino e permitir que essa luz do espírito venha a transformar a nossa natureza material e elevá-la. É, é como se fosse uma transmutação da carne, a transmutação da nossa personalidade,
da nossa contraparte material, de maneira que ela possa, o ser humano possa viver integralmente a sua espiritualidade. Existem vários mitos que falam desse processo, como alguns mitos gregos, né? E em que a contraparte divina, que nem Eros e Psique, por exemplo, Eros era a nossa natureza espiritual e Psique é a natureza material, e acaba que Psique, em função de todo um trabalho, né, como você falou, Marcos, de despertar, de, até de autossacrifício, né, ela consegue se redimir e ascender para o Olimpo, se tornando também divina, né? Na verdade, tudo é divino, inclusive a matéria é divina, só que nós não percebemos isso. Então, é como se fosse uma transmutação que, na, na tradição cristã, pode ser associado à ressurreição, ou seja, às vezes isso é até mal compreendido. A ressurreição seria a matéria ser elevada, espiritualizada, entre aspas, a ponto de poder ascender para os planos superiores, e ser imbuída, vamos dizer, de uma vibração espiritual. E aí o ser humano seria um ser completo, um ser plenamente desperto e um canal para a divindade aqui na Terra, mesmo enquanto vivo aqui na Terra. Interessante é que quando há essa observação da personalidade, dos autos, dos atos, dos impulsos, dos freios, das tensões, de tudo isso, quem observa com isenção é essa natureza superior, eterna e criadora, né? Ela joga luz em áreas que a natureza inferior não é capaz de harmonizar, vamos dizer assim, né? Então, é a luz que transforma a sombra, é a luz que faz a sombra deixar de existir. No caso, é a luz da consciência, que simplesmente observa, que não vai dizer tem que ser assim ou tem que ser de outra maneira, ela simplesmente observa e depois age coerentemente com essa percepção unitária, vamos dizer assim, né, Edu? Chegamos ao final do nosso programa. Vocês continuem as suas investigações, as suas reflexões, que o trabalho não termina aqui, ele se estende para toda a nossa vida. Então, até a próxima. Quem quiser assistir esse e outros programas, podem encontrá-lo no canal do YouTube da Sociedade Teosófica ou no canal Suprem. Até a próxima. Namastê.